nenhum outro grupo social é comparável à igreja. É essa unidade a que seus membros são chamados e exortados a manter. Tem como base não o simples interesse na paz social, mas a própria obra redentora de Cristo. Está aqui uma passagem como referência, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, de modo que quem atenta contra a unidade da igreja se levanta, na verdade, contra um dos santos propósitos da cruz. Efésios capítulo 2, versos 13 até o 19. Meus irmãos, sendo a igreja o ambiente em que o indivíduo pode se relacionar em amor com pessoas diferentes, em que pode se sentir aceito e respeitado, a despeito de qualquer fator secundário, fica difícil exagerar sua importância para o sustento e o bem-estar emocional do ser humano, que procura, a todo custo, obter o amor e o respeito dos outros, a fim de sentir-se importante e seguro. É fácil alguém saber se é mesmo um servo obediente a Cristo e se vive bem espiritualmente. Basta observar se está de bem com a sua igreja, dela participando, com ela cooperando e nela cultivando as suas maiores amizades. Referências: João capítulo 15, versos 10, 12 e 14 e Hebreus capítulo 10, versículo 25. De fato, João ele mostra como descobrir se alguém está andando na luz. Diz ele o seguinte em 1 João capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Isso é assim porque existe íntima ligação entre Cristo e a igreja. Ligação esta em que ela é o corpo e ele a cabeça. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, Efésios capítulo 5, versículo 23, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Desse modo, é impossível se afastar da igreja sem se afastar de Cristo. E o terrível Saulo descobriu perplexo que era impossível odiar e atacar a igreja sem ao mesmo tempo odiar e perseguir o próprio Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 5. Além disso, Deus determinou que a igreja fosse o celeiro onde o cristão pudesse encontrar alimento para crescer espiritualmente. Na igreja, o Senhor pôs pessoas com os mais diversos dons. A gente pode ver isso em Romanos capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 8, para que quando os exercitassem no contexto eclesiástico, os santos se aperfeiçoassem, se tornassem aos poucos semelhantes a Cristo e não seguissem ensinos enganadores. Como poderá o crente que não visita esse celeiro se alimentar adequadamente? E sem se alimentar adequadamente, como vai demonstrar força e vigor? A Bíblia ensina também que os diferentes membros do corpo, que é a igreja, formam um organismo só. E, uma vez que realizam funções específicas, todos são essenciais e indispensáveis para o bem de cada um em particular e o bom funcionamento do todo. Qual será a saúde espiritual do cristão que, afastado da comunhão com os seus irmãos, deixa de desfrutar o trabalho dos membros em geral e não coopera ele mesmo com o aperfeiçoamento do corpo? Tudo isso mostra a importância que a igreja tem para o crescimento espiritual de cada um e prova que o cristão que não participa de nenhuma igreja e diz que é possível ser bom crente adorando a Deus sem sair de casa, não compreendeu a espiritualidade ensinada no Novo Testamento. Pois, além de desobedecer abertamente às determinações bíblicas e não cumprir seu papel de membro do corpo de Cristo, privando-o de funcionamento melhor, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 e Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, deixa de receber o crescimento que a participação conjunta do estudo, do louvor e da oração sempre poderá proporcionar. Em terceiro lugar, a igreja é importante porque é a organização responsável pelo avanço da obra missionária,
Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3. É a igreja local que tem sobre seus ombros a responsabilidade de, orientada pelo Espírito Santo, escolher e enviar pessoas aos campos brancos para a ceifa e sustentá-las ali quando for preciso. A igreja, além de funcionar como centro de educação cristã para todos os que se acercam dela, tem a igreja a responsabilidade de ser escola preparatória de pastores e núcleo formativo de novos líderes. Isso, é claro, não anula a necessidade dos seminários teológicos. Porém, não se pode admitir que a igreja deixe de participar da instrução dos seus novos